Olá, amados. Estamos já na nossa antepenúltima lição deste trimestre. Durante este período, nós estudamos neste manual de Escola Bíblica Dominical a importância da Palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. São lições que buscamos orientações e fundamentações bíblicas para que pudéssemos encontrar uma maneira adequada para preservar a saúde integral do ser humano. E neste dia, 13 de dezembro, nós estaremos estudando a 11ª lição. E a temática não é diferente. Vamos falar sobre como alcançar a cura para os ressentimentos. E o título da lição é Alcançando a Cura dos Ressentidos. O nosso texto áureo tem como texto base o capítulo 12, versículo 12 da Epístola aos Hebreus, que diz assim: Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Mãos cansadas lembram perda ou diminuição da força física. As dificuldades do dia a dia e os sofrimentos que sempre acompanham o ser humano resultam em enfraquecimento. O escritor da Epístola de Hebreus adverte-nos para que levantemos as mãos cansadas, ainda que estejam caídas em consequência das lutas da vida. O apóstolo Paulo escreveu: Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que, ao orarem, eles levantem as mãos, sem ódio e sem brigas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. É necessário mantermos nossas mãos erguidas ao céu, em oração e intercessão. Todavia, que elas estejam limpas e livres de propósitos que não agradam a Deus. O salmista Davi perguntou para Deus quem seria capaz de habitar o lugar santo do Senhor e recebeu a seguinte resposta: Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. Salmo número 24, versículos 3 e 4. Que o Senhor nos guarde para que nunca venhamos a ter as nossas mãos contaminadas, conforme escreveu o profeta Isaías. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei.
pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 15. Uma das maneiras de mancharmos nossas mãos de sangue é deixar de amar o nosso semelhante, conforme está escrito: quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Levar a vida dominada pelas obras da carne é enfraquecer o homem interior e não poder erguer as mãos cansadas, mas permanecer caídos e ficar prostrados. E como verdade aplicada, nós veremos que somente através do Espírito Santo, o homem que segue a Cristo reúne condições para perdoar o seu próximo e não permitir que em seu coração haja mágoas, ressentimentos, ira e ódio. E como objetivos desta 11ª lição, conhecer com detalhes a respeito do ressentimento, apresentar o ressentimento como algo gerador de problemas e apontar os caminhos que levam à cura do ressentimento. E como textos de referência, o comentarista evidenciou o capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, versículos 13 a 16. O versículo 13 diz assim: andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. É necessário andar por caminhos aplanados para ambos os pés, a fim de que o pé aleijado não seja torcido, mas, pelo contrário, recupere a sua força. O curso de vida deve ser ordenado de maneira a evitar ocasiões para o pecado. Há pecados em que o ser humano tem maior tendência para sofrer suas influências. Ocasiões perigosas são como ofendículos, ou seja, obstáculos colocados em nossos caminhos. E o versículo 14 do nosso texto de referência diz assim: procurem ter a paz com todos e se esforcem para evitar uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Quando o escritor da Epístola aos Hebreus escreveu procurem ter a paz com todos, ele está afirmando literalmente: corram em direção à paz. Isto é, persigam a paz. Procurar a paz implica no sentido da pessoa empenhar-se com toda a sua energia a fim de que o objetivo seja plenamente alcançado. O escritor adverte-nos para que nos esforcemos em busca da paz. Ou seja, ele nos transmite a ideia da necessidade de correr
prontamente e com determinação em captura da paz. A paz é o resultado do fruto do Espírito Santo, que aparece intimamente relacionada com os frutos do amor e da alegria, mencionados pelo apóstolo Paulo na sua epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. E o versículo 15 do texto de referência diz assim: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. No versículo que lemos acima, o escritor faz uma alusão à passagem do livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Portanto, que nenhum de vocês, quer seja homem, mulher, família ou tribo, abandone o Senhor nosso Deus para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria como uma planta que brota e cresce e dá frutas amargas e venenosas. Este texto faz referência às pessoas idólatras que, em vez de produzir frutos da justiça e promover a felicidade da nação, produziam frutos como resultado da idolatria e do abandono ao Senhor. A alusão, em ambos os casos, é como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. O escritor faz referência a alguém que produz efeito semelhante dentro da igreja. Isto é, alguém que dissemina falsas doutrinas, leva uma vida profana, que acaba prejudicando muita gente com o seu veneno. E no versículo 16 deste nosso texto de referência, está escrito: e tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que, por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Para que ninguém se torne imoral. Trata-se do tipo de pecado que espalharia a corrupção no seio da igreja, com os quais eles deveriam tomar muito cuidado. Faz-se a alusão a Esaú como exemplo, que por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Por isso, Esaú é comparado a um homem corrupto e profano, pois jogou fora a maior honra que, como filho mais velho, ele poderia ter. O pecado aqui mencionado era comum nos tempos antigos, como ainda hoje acontece. Por isso, a importância de proteger a igreja contra ele, conforme escreveu Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18.
Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo. Mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. E no versículo 17, continuamos com a leitura dos textos de referência. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção de seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. E tomem cuidado com a profanação, para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas. Esaú foi severamente punido por isso. Isaque acabou de dar a bênção e Jacó ia saindo quando Esaú chegou, vindo da caçada. Livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 30. Esaú vendeu a sua primogenitura quando jovem e depois ele quis receber a bênção do seu pai. Isaque tinha cerca de 140 anos. Esaú viveu em seu pecado sem manifestar qualquer arrependimento por isso. Parece que as coisas foram-lhe prósperas e ele não considerou o erro que havia cometido. Porém, ao cair em estado de angústia, estava cheio de perplexidade. Exatamente assim ocorre com todos os pecadores. Enquanto tudo parece prosperar, eles continuam sem manifestar arrependimento pelos seus erros. Porém, mais cedo ou mais tarde, sua iniquidade os descobrirá. E na introdução, o comentarista escreveu que nestas lições deste trimestre, estamos dando continuidade aos estudos que tratam sobre a restauração, sobre a saúde integral e manutenção físico-mental para o bem-estar do ser humano. Por isso, é indispensável o tema alcançando a cura dos ressentimentos, a fim de aprendermos sobre as suas causas, bem como os resultados e os passos para que possamos superar esses problemas. E no tópico número 1, o título é Conhecendo o Ressentimento. A palavra ressentimento significa mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que recebeu. Ou seja, rancor. Geralmente, o ato de guardar ressentimento encontra guarida no coração do ser humano e atinge a alma, tornando-a enferma. É comum ressentir-se com pessoas próximas ao nosso convívio, tais como familiares, irmãos de fé, amigos e colegas de trabalho. O homem é um ser social e, como tal, precisa conviver diariamente com as mais diversas pessoas.
Para isso, necessita comunicar-se de forma contínua. Em vista disso, o ser humano possui divergências de ideias e opiniões. Pensamentos diferenciados são a causa primordial dos atritos que surgem entre as pessoas. Se isso não tiver uma solução, ocorre de descer para o coração, o que dá origem às mágoas. E no subitem 1.1, o título é O ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. No livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 41, encontramos o registro de que Esaú ficou com ódio de Jacó porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: o meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Trata-se da demonstração de que o ressentimento guardado no coração é capaz de realizar catástrofes. Esaú sentiu-se injustiçado pelo seu pai, que abençoou o seu irmão Jacó em seu lugar, dando-lhe a bênção da primogenitura. Embora nem se lembrasse de que ele era o maior culpado por ter negligenciado seu direito de primogenitura, como registra o livro de Gênesis, no capítulo 25, versículos 29 a 34. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo, muito cansado, e foi dizendo: estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso, puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo. Mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem. Eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez o juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. O ressentimento de Esaú gerou nele um desejo ardente de dar cabo na vida de seu irmão. Jacó precisou fugir para uma terra distante e durante muitos anos viveu sem manter contato com seu irmão Esaú. O relacionamento entre os dois havia sido interrompido por causa daquela triste situação. E no subitem 1.2, o comentarista deu por título: O ressentimento causa sensação de vazio. O ressentimento leva a pessoa à cegueira e, por achar que está cheia de razão, acaba melindrando alguém com suas ofensas.
Inúmeros cônjuges separam-se todos os dias. Pais e filhos não se respeitam mais. Amigos e irmãos desentendem-se e são contaminados por esse sentimento tão vil. Por causa do ressentimento alojado no coração, a alma fica doente e a sensação é de um vazio profundo e de frustração. É preciso atentar para a recomendação bíblica da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15. Já lemos. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Muitas pessoas estão se privando da graça de Deus por viverem uma vida de ressentimentos com o próximo. Por incrível que possa parecer, até suas orações são feitas com desejos de vingança. Com uma visão distorcida, chegam a afirmar: coloquei na mão de Deus. Como se Deus fosse parcial e tomasse partido em uma situação que ele nunca aprovou. E no subitem 1.3, o título é Os Aspectos do Ressentimento. O ressentimento pode apresentar-se de maneira explícita ou implícita. Algumas vezes, a própria pessoa não admite que está com ressentimento. A Bíblia Sagrada diz que o ressentimento é um dos frutos da carne. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 a 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. O cristão não foi chamado para viver as obras produzidas pela natureza humana. Por isso, precisa passar por um processo de mudança. E no item 2, o título é O Problema do Ressentimento. É comum alguém ser ferido por outra pessoa e ter como reação natural o ressentimento. A toda ação há uma reação. Isso parece ser a lógica da coisa. Todavia, o comportamento ideal é o de não criar, ou melhor, não cair no laço desse tipo de reação.
O ressentimento tende a criar musculatura e se tornar em raiz de amargura. A tristeza ou a angústia levam as pessoas a se fecharem e a se manterem em isolamento social. O coração ressentido não deseja comunicar-se com ninguém, pois acredita que todas as pessoas são traidoras e que só querem fazer o mal. O subitem 2.1, o tema é: o ressentimento é inútil. No livro de Jó, no capítulo 5, versículo 2, está escrito: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que pode levar à morte. Ficar ressentido com alguém não agrega nenhum valor. Só traz prejuízos à própria pessoa. Isso não vale a pena. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 9, diz: controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Ninguém pode mudar o passado e nem alguma situação indesejável que, por uma circunstância, tenha ocorrido. A verdade é que o ressentimento não traz solução para nada, não muda nada. Em vista disso, ninguém deve viver o presente atado às mágoas do passado. Augusto Cury escreveu que os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. Viver com ressentimentos é tolice. É andar para trás como faz o caranguejo. A pessoa que traz ressentimentos no coração não consegue enxergar o tempo presente como uma dádiva concedida por Deus. Então, surgem as seguintes perguntas: por que continuar ressentido? Por que abarcar mágoas no coração? Isso resolve alguma coisa? Isso faz sentido para alguém? E no subitem 2.2, o título é: o ressentimento é autodestrutível. Quando a pessoa permite-se ficar ressentida, o prejuízo será enorme. Significa machucar-se muito mais que a pessoa que a magoou. Quem magoa esquece, mas o fardo permanece apenas com quem foi magoado. Lançar mão de ressentimentos como armas para atingir outrem é como dar um tiro no próprio pé. O sofrimento de quem ficou ressentido com alguém só aumenta com isso. Albert Einstein disse que guardar ressentimentos é tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. O ressentimento fere mais a pessoa magoada do que alguém que a magoou. Enquanto armazenar rancor no coração, manter-se irado, chateado,
as consequências de tudo isso retornam para a própria pessoa. É como uma bola de tênis quando é arremessada para o oponente. Ela retorna com uma força superior para quem a lançou. As pessoas que serviram de instrumentos para ferir alguém no seu passado não devem mais interferir na vida de quem conseguiu livrar-se desse peso e seguir o seu caminho adiante. E no tópico 2.3, o título é O ressentimento atrai desgraça. Ninguém consegue ser feliz e infeliz ao mesmo tempo. Dar lugar ao ressentimento no coração é atrair a própria desgraça. É desejar o mal para si mesmo. Algumas pessoas têm condição financeira favorável e querem, com isso, demonstrar que são felizes. Condição financeira favorável não compra a felicidade de ninguém. Se existem problemas nos relacionamentos interpessoais, se há situações mal resolvidas por causa de mágoas que se alojaram no coração, isso não será capaz de trazer alegria para ninguém. Muitas pessoas permanecem enfermas porque não querem abrir mão dos ressentimentos. Outras morrem sem se curarem e mantêm o coração ferido. Há pessoas ainda que nunca provaram de um só instante de alegria. Levam a vida sem sonhos, sem projetos, sem conquistas na família, na igreja ou no trabalho. É preciso lançar fora esse sentimento perverso e maligno. Privar-se de momentos de alegria. Não participar de festas de aniversários. Não ir às cerimônias de casamentos e passeios só porque o fulano foi e por isso não pôde ir. Se fulano for, não conte comigo. Isso sim é permanecer acorrentado pelos elos da infelicidade. E no item 3, o comentarista deu por título A Cura do Ressentimento. Qualquer paciente que for a uma consulta médica e adentrar ao consultório precisa relatar ao médico a dor que está sentindo. Primeiramente, será preciso admiti-la e contar ao médico o que a levou a procurá-lo. Da mesma maneira, é necessário fazer ao aproximar-se de Deus para buscar ajuda. Ser honesto e admitir que o ressentimento está doendo e confessar a Deus onde dói. Confessar de maneira franca a Ele e dizer como Jó: estou cansado de viver. Vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração.
Livro de Jó, capítulo 10, versículo 1. E no subitem 3.1, o título é Abra o seu coração sobre sua dor. O ponto de partida para o tratamento e cura é admitir que está doente, que a dor existe e não pode continuar convivendo com ela. O segundo ponto é ser humilde e se submeter ao tratamento, com a finalidade de alcançar a cura completa. Colocar-se na condição de paciente e se entregar aos cuidados médicos do médico dos médicos. Aquele que trata as feridas da alma com excelência. O seu nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe outra opção, nem automedicação. Esse é o único meio para obter a cura e sarar o coração enfermo. E no subitem 3.2, libere e perdoe o seu ofensor. Os que se diziam amigos de Jó machucaram-no, feriram-no na alma e, por fim, deixaram-no envolto em seus sofrimentos e angústias. Permaneceram indiferentes à sua dor. Não foram compreensivos, mas apenas o acusaram. Não há nada pior do que a dor de ser mal entendido e sofrer falsa acusação de pessoas que se diziam amigas. Jó sempre foi inocente. O que ele mais precisou como bálsamo, naquele momento de dor, foi de palavras de afeto. Alguém que compreendesse sua triste situação e lhe desse intenso apoio. Deus havia consentido que Satanás agisse na vida de Jó. Todavia, o próprio Deus promoveu uma mudança radical na vida de Jó. Não pelo fato dele ter sempre razão e motivos para se vingar dos falsos amigos. Não por causa dos seus ressentimentos. Deus restituiu-lhe tudo em dobro depois de liberar perdão para os seus amigos que o havia magoado. Jó os deixou ir e os perdoou. Depois que Jó liberou o perdão, Deus transformou a sua vida. A Bíblia diz que ele intercedeu por eles diante do Senhor. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. E subitem 3.3, redirecione sua vida. Ocorre de, em algum momento da vida, alguém tomar uma decisão errada
uma atitude impensada e perceber que continuar seguindo naquela direção não levaria a lugar algum. Muitas das vezes é preciso dar marcha à ré para sair-se bem-sucedido. Da mesma forma, deve-se proceder com os sentimentos e as emoções. Relacionar ou redirecionar para o perdão é o segredo da superação. Para que Deus possa proceder e fazer algo de novo para a vida de alguém que trazia o coração ressentido, é necessário humilhar-se e dar o passo de redirecionamento da vida. O salmista redirecionou seu foco. Então eu me esforcei para entender estas coisas. Mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Salmo número 73, versículos 16 e 17. Perdoar, liberar perdão, não alimentar o sentimento de vingança são segredos que levam à felicidade. Perdoar é fazer a coisa certa. O perdão é liberado, primeiramente, com o uso da razão. Depois, aplica-se a emoção. Augusto Cury ainda disse: o perdão não é um sinal de fraqueza, mas de grandeza emocional. Quando você perdoa, você alivia a emoção do peso das mágoas, dos rancores, dos complexos de inferioridade, dos sentimentos de culpa e de autopunição. Pense nisso. E terminando os nossos estudos desta lição tão profunda, tão verdadeira, tão real, o que podemos concluir com tudo isso? Que Deus nos ajude e tenha misericórdia da nossa alma. O ressentimento nunca deve permanecer armazenado em nosso coração. Carregar esse fardo é uma bagagem desnecessária. Um peso que não agrega nenhum valor e em nada acrescenta na nossa caminhada com Deus. O caminho mais excelente é o caminho do perdão. Aleluia. O perdão produz reconciliação. E a reconciliação resulta em paz de espírito e cura da alma. Sigamos, portanto, o exemplo de Jesus, nosso paradigma, que a todos perdoou e ainda perdoa.
São deles estas palavras. Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Que Deus a todos abençoe, rica e abundantemente. E que possamos estar em paz com Deus, com o nosso espírito, com a nossa alma e com todos, para que na próxima semana aqui novamente retornarmos para estudarmos a penúltima lição deste trimestre. Até lá, em nome de Jesus.